Um amigo meu fazer o áudio, ele fez um áudio para mim sobre o Bitcoin. Depois eu posso passar para vocês. Eu não aconselho entrar com ele. Quem quiser ficar, faça o que quiser. Só que você fica, por que você entrou nisso? Para ficar rico? Opa! E depois de ficar rico, o que você quer mais? Ambição? Por que você vai buscar isso? A palavra de Deus vai dizer o seguinte, Mateus 6: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e tudo mais virá por acréscimo. Tudo mais. Não vai faltar comida, não vai faltar dinheiro, vai trabalhar, e o que eu quero ganhar sem trabalhar. E a palavra, eu estou indo contra a palavra de Deus. Eu não quero entrar sobre esse negócio do Bitcoin, não, porque eu não quero entrar muita polêmica com relação a isso. Segue quem quer. A palavra de Deus vai dizer no começo, quando o homem caiu no pecado, e Deus diz assim para o homem, você vai ter que trabalhar todos os dias para sustentar a casa. Mulher, você vai sofrer as dores de parto. Colocarei, mulher, a inimizade entre você e a serpente. Você pisará a cabeça dela e ela calcará teus pés. Ele colocou a missão da mulher de ser parir, ter filhos, sofrer as dores do parto. E colocou o homem que precisa trabalhar para sustentar a família. Hoje tem gente que quer ficar alguém que trabalhe para ele. Se for um empresário que trabalha lá, e ele trabalhou muito para ralar, é uma coisa. Porque ele está trabalhando também, com esse empresário que chega de manhã e fecha lá, que mais trabalha. Mas eu quero ficar lá na minha casa, vendo televisão, viajando pelo mundo, enquanto o dinheiro cai na minha conta fácil. Se eu pegasse esse tempo folgado e fosse evangelizar 24 horas, tudo bem. Mas a maioria das pessoas, o dinheiro começa a corromper. Deus não condena a riqueza. Deus condena o apego às coisas. Eu conheço pessoas que são ricas. Eu tive exatamente um mês atrás, dia 16, eu estava na casa de uma pessoa riquíssima, num lugar desse Brasil, em São Paulo. A sala que nós ficamos lá para tomar um lanchinho era do tamanho da minha casa, 400 metros, a sala. Olha, esse queijo aqui é da fazenda tal do meu marido. Essas saladas, essas coisas aqui, é da outra fazenda orgânica do meu marido. Isso aqui é não sei o que. Ela tem não sei quantos postos de gasolina. Pessoal que tem muito dinheiro, emprega muita gente. É de missa diária o casal há 17 anos. Vai à missa todos os dias, 17 anos o casal que tem essas posses. Ajuda muita gente, faz muita caridade. Faz parte dos monges, não sei de quem, que ele fica 1 ano, 2 anos examinando a vida da pessoa por o ano que faz para poder se associar. Eles fazem parte há alguns anos, porque examinaram que é a vida reta, que ajuda, tem a caridade, entendeu? Mas eu conheci pessoas que não tinham nem o que comer durante o dia, e era apegada àquilo que não tinha. É o apego que faz a pessoa, é a ganância que desvia a pessoa do caminho. Amém? Amém. Se vocês quiserem, depois eu mando o áudio para vocês. Eu disponibilizo o áudio que foi mandado, que eu pedi para um menino muito bom aqui, ele mora em Pérola, aqui perto de Moarama, pregador. Ele foi coordenador durante 4 anos do Ministério de Cura do Estado de Mato Grosso do Sul, Jairo. Eu pedi para ele mandar para mim. Eu não podia mandar, isso manda que você responder para esse pessoal, eu estou sem tempo, né? Então manda para mim isso aí. Aí ele mandou sobre Bitcoin, mandou sobre essas coisas aí, né? Algumas coisas aí que... Coach também, eu passei o material todo, tem todo o material que eu passei para o Newton. Quem teve na formação, eu passei 16 links, 9 arquivos e mais 7 links que vai falar sobre maçonaria, sobre coach, sobre exultate, que é o documento do Papa que eu falei, e eu coloco inclusive a reflexão sobre esse tema, teoria da prosperidade e teoria do teologia do coach, que fala, um artigo que fala sobre isso. Esse material está lá. Depois, eu estou falando para quem não estava lá, o pessoal pode disponibilizar para vocês. Eu posso ver com alguém, ou por se ele não mandou, eu posso mandar para alguém que possa disponibilizar
todos esses recursos aí, para a gente conhecer, para a gente saber, conhecer para não se perder, meus irmãos. Amém? Amém. Voltando aqui, que eu abri um parênteses desse tamanho sobre o pecado. Mas muitas vezes o que eu digo para vocês, o que faz a gente buscar essas coisas, sabe o que é? Feridas que nós trazemos na nossa história. Deus me deu esse entendimento que o que faz a gente cair facilmente no pecado são feridas que nós trazemos, são carências afetivas. Eu tenho uma carência afetiva que eu não tive amor do pai, não tive amor dos meus irmãos, não tive amor dos meus tios. E aí eu conheço uma menina que cresce com essa carência afetiva. Aí chega alguém do colega, vai falando que ela é linda, maravilhosa, ela nunca foi elogiada, nunca foi isso, e ela se entrega a essa paixão, entrega a ter uma vida sexual desregrada, porque vai buscar o amor no colo de homens, um amor que ela deve ter recebido lá no pai, em casa, dos avós, e não teve. Aí tem uma vida desregrada, tem que curar essa ferida. Eu já recebi pessoas, meninas com esse tipo de trauma, adolescentes, que tinham uma ferida tremenda, que não tinha um amor de pai, e ela se entregava a qualquer paixão. Arrumar um namorado, e hoje em dia está muito moderno. Arrumou um namorado e tem que dar uma prova de amor, e tem que transar no primeiro encontro, e não viva a castidade mais. Quem ama sabe esperar. Quem ama espera. Ah, mas não dá, você quer ser virgem, você quer manter a castidade, eu não quero, porque hoje em dia é isso, eu vou arrumar uma que faça, arrume uma aqui não. Meu corpo é maravilhoso, é o tempo de Deus. Vou deixar você usar, e eu vou perder de estar na graça de Deus nos sacramentos. Vou me privar do sacramento da Eucaristia, do sacramento da confissão e outros sacramentos, por causa dos prazeres que são finitos. E deixa de ter um prazer infinito que está na presença de Deus. Amém? Muitas vezes esses traumas que nós vivemos nos impulsionam a pecar. Imagina você atender homens que são viciados em pornografia, eram viciados há muitos anos em pornografia, porque desde criança o pai já mostrava para ele: olha aqui, você é homem, vem cá, vou te mostrar que o homem tem que ser assim, o homem tem que ter a mulher em casa e tem que ter outra fora. Então você vai sair, vou te levar para a casa da luz vermelha lá, e fala para a mulher: olha, coloca uma menina aí para iniciar o meu filho aí nessa vida aí, que ele é homem. Aí tem um homem que cresce com o espírito de prostituição, vai lá, confessa, mas daqui a pouco cai de novo, confessa, mas daqui a pouco cai de novo. Entendeu? Eu conheço muitos homens que têm isso e caem, porque a raiz não foi curada. Deus perdoou os pecados, mas eu creio que aqui nessa palavra, está nas entrelinhas que ele revela, Deus também entrou no coração e curou a ferida daquele homem que fez ele ficar paralítico. Talvez a paralisia que nós trazemos não seja paralisia física, é uma paralisia espiritual. Quantos de nós podemos estar parados lá no tempo que a gente sofreu aquele trauma, ou talvez ter um abuso sexual, um estupro de alguém que devia nos amar, nos acolher, nos proteger, e usaram e abusaram da gente, e eu fiquei presa naquele momento até hoje, depois de 5, 10, 15, sei lá, 30, 50 anos da vida, e Deus quer curar isso. Então se você olhar sabe aquele negócio que está encoberto que você não percebe, que Deus dá uma revelação? A gente vai ficar forte a resistir o pecado quando a gente começar a curar as feridas, maiores feridas que nós temos na nossa história. Porque a gente vai precisar de cura, todo mundo, até o dia que a gente morrer. Tenha consciência disso. Porque daqui a pouco a gente vai sair maravilhosamente daqui, alguém pode ir lá se atravessar, xingar a gente, e você vai ferir teu coração. Você não é uma sangue de barata. Você entendeu? Então você se machuca, ele se magoou, aí magoou, está ferido o coração. Eu falei, você precisa perdoar e curar a ferida. Vocês compreendem isso, meus irmãos e minhas irmãs? Então, na entrelinha do pecado, da cura do espírito, está o quê? A cura da alma, a cura interior. É muito bom você ver pregador que manda levantar de cadeira de roda, levantar de isso, levantar da maca, curar de um câncer. Isso é bom para Deus. Ele disse, para mostrar que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, ele disse, não só perdoar os pecados,
Mas entrelinhas, não só curar o coração desse homem para que ele seja forte e não caia mais no pecado, também eu vou curá-lo fisicamente. Ele curou fisicamente aquele homem, então, para mostrar que ele tem poder, porque aquele povo queria ver o sinal de Deus. E aí eu quero voltar para outra personagem, que é o que? São aqueles que ficam olhando e criticando. Eu vou lá para o encontro, eu não conheço aquele pregador, não sei aquele formador, mas eu vou cheio de pedra. Mas ele não falou tal coisa, ele não citou tal coisa, eu vi que ele não sabia muita coisa, e começa a ver o negativo, ver o que não foi falado, mas não fala do que foi falado, na riqueza, no tesouro que foi apresentado por Deus, entendeu? E fica sendo o doutor da lei, o escriba, aquele que condena, aquele que vê o negativo, vê o mal, não vê o bom. Eu já sofro isso com o demônio, né? Que toda pregação que eu faço, depois que eu termino em casa, depois de um dia, ele fica toda vez me atormentando. Você naquele retiro, naquela pregação, você não falou tal coisa, você não citou tal palavra, entendeu? E já me atormenta, eu digo: Senhor, te louvo e te agradeço, porque eu falei aquilo que o Senhor mandou falar. Eu não vou falar o que o demônio quer que eu fale. Eu sou servo de Jesus, não servo do demônio. Se eu falasse mais aquilo, eu não rezava outra coisa. Então, graças a Deus, foi feito o que o Senhor mandou, e eu fiz, fui fiel. Eu te louvo porque o Senhor me... Entendeu? Muitas vezes não é o demônio, é o irmão que fala. Você viu aquele pregador? Eu prego melhor do que ele, eu falo melhor do que ele. Entendeu? Então, assim, tem isso. Esse papel muitas vezes de julgar e condenar. Muitas vezes você tem um pregador, tem um formador, tem um grupo de oração, tem alguém que está lá, até um coordenador de grupo, ele não está muito bem, naquele dia ele não está bem. Eu estou vendo, ao invés de eu rezar, pegar o meu texto de hoje meu coordenador não está bem, hoje meu irmãozinho não está bem, eu vou lá dar um abraço nele, eu vou ver, está tudo bem, precisa de alguma coisa? Eu vou lá no meu cantinho, na esquina lá do meu grupo, e vou dizer: Senhor, eu vou rezar por ele. Eu vou: Jesus, toca nele. O pregador está meio perdido, Senhor, bota ele no prumo, ajeita ele, Jesus. Você entendeu? Está vendo? Eu sabia que esse pregador não era nada mesmo. Ao invés de rezar, eu estou sendo o doutor da lei. Você entendeu? Eu estou falando que muitas vezes eu sou assim. É um perigo que você está lá no grupo, você quer comparar as pessoas com A e com B. Eu digo: Jesus, não, eu vim aqui para beber, eu não vim aqui para julgar ninguém, não. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, eu quero para beber. Porque às vezes vem essa sugestão do mal, e muitos caem. Ele vai na embala e vai falando, criticando, fechando o coração, a graça está derramando para aquele irmãozinho, irmãzinha, e não entrou no meu coração. Vocês compreendem o que eu estou falando? E tem um papel também, que são aqueles espectadores, que fica só de braço cruzado. Agora, qual é a cura que ele vai proclamar? A minha cura, será que vai chegar para mim? Vou esperar. Você que está curado aí, entendeu? E fica esperando passivamente a ação de Deus. E a fé nossa tem que ser uma fé ativa. A fé, veja a diferença do povão que ficou esperando, dos 4 amigos que não ficaram esperando. Veja a diferença, a contradição. Um está passivo e o outro está ativo. A multidão está passiva, esperando, escutando, acolhendo, tocando. Que maravilha! Ele vai falar assim: olha, a multidão encheu-se de profunda admiração. Poxa, que homem ungido, que homem de Deus, maravilhoso, que bom, ele curou aquela outra. Eu fui tocado, mas eu não acolhi a cura. Eu fiquei um povão, que só fiquei nos sinais. E puseram, louvaram aqui, de louvo, de bendigo, que o Senhor curou aquela fulana lá, curou a Dona Maria, curou aquele do pé doente, curou aquela... Muito obrigado, Jesus, ele curou aquele câncer. E nunca vimos coisa semelhante. Que pregador ungido, que palavra, que coisa maravilhosa. É o perigo dos pregadores serem endeusados. Se a gente vai trazer o homem pelo que ele faz, é o homem que ele está buscando. A gente está buscando aquilo que Deus faz através do homem. Se você está compreendendo o que Deus faz, você vê que ali é a ação de Deus através do homem. E Ele pode fazer isso através de mim e de você. Apenas vai dizer, você precisa dizer: sim, eu quero. Um dia eu estava no banquinho lá no grupo de oração,
lá há muitos anos atrás, 20 e poucos anos, e eu olhava aqueles pregadores que rezavam, começava a orar, fazia oração de renúncia, e isso, e aquilo outro, e eu olhava e digo, Jesus, me deu o dom de decorar tanto, que o Senhor decora, ele tem uma memória assim de grande para guardar tantas coisas, eu quero gravar. Veja, coitado do meu pensamento, né? Naquela época, 20 e tantos anos atrás, eu achava que a pessoa decorava. No início, quando eu comecei no ministério, eu tinha minhas orações de renúncia, 2 folhinhas de renúncia. Seguia lá, em nome de Jesus, seguia. Depois de uns tempos, eu não precisei mais daquilo. O Espírito disse, Silvério, para esse povo precisa esse tipo de oração. Para aquele outro povo é outra oração. E eu vou colocar no teu coração e você vai ser eu vou falar para você, diga mesmo. Mas eu não sei falar. Eu me lembrei de Samuel, eu me lembrei de Jeremias. Sou uma criança aqui no caminhada, pelo menos na caminhada era criança, mas aí Deus diz assim, não, eu vou falar para você, pode deixar, abra o coração, esteja comigo, que eu vou falar. E aí, meu irmão e minha irmã, Deus começa a nos usar, e quer usar você também, para ser aquele que leva Jesus para as pessoas. Você vai levar quem? Jesus. Você não vai se levar para Jesus. Você é aquele que Jesus cresça e você suma, desapareça. Eu estive pregando num lugar chamado Simões, fica na tríplice divisão, Piauí, Pernambuco e Ceará. E terminou um encontro, um dos maiores encontros que ele faz naquela região, e chegou uma mulher para mim dizendo, como é seu nome mesmo? Depois do encontro, depois de me apresentar no início, depois de ter cartaz, ter foto, ter nome, tem tudo, a pessoa chegou assim, minha irmã, o que foi que aconteceu contigo? Eu nem disse meu nome para ela. Olha, eu fui tocada por Deus. Quando você falou, quando você rezou naquela oração de renúncia, eu senti que o meu corpo tremeu inteiro. Eu senti uma libertação profunda na minha alma. Eu estou com uma paz que faz 15 anos que eu não senti isso no meu coração. Eu estava atormentada, presa. Glória a Deus. Foi Jesus que te libertou. Nem sempre do meu nome. Sempre foi Ele que te curou. Isso aconteceu muitas vezes comigo. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? A gente fala isso. Muitas vezes sabe. Então a nossa fé precisa ser uma fé viva, movida, alimentada, vivida ativamente. Né? Então, e muitas vezes o pecado que nós. Eu faço a seguinte coisa: que sabe de tudo, não precisa de nada. Já é repetitiva a formação. Só o tema do perdão eu já vi em sala de formação pelo menos 100 vezes. Porque durante 4 anos da minha vida em Curitiba, da minha formação, eu e minha esposa, nós tínhamos 3 dias de formação por mês. 3 dias no mês de formação o dia inteiro no ministério durante 10 meses. Então, durante 4 anos, eu fiquei 120 dias dentro de uma sala de aula, só estudando Ministério e Cura. Cada encontro desse eu via um tema diferente, né? Via o perdão, às vezes, quando eu estava fazendo a formação para ser formador, eu via o tema de libertação, o tema de praga e maldição, o tema de emoções negativas, você via vários temas. Geralmente, quando eu encontro uma pessoa que sabe muito, eu gosto de fazer o seguinte: vem cá, você sabe muito, vou fazer um acordo com você. Você vai sentar aqui na minha frente, você vai atender uma pessoa, e se você atender exatamente como manda o ministério, né? Não precisa ser mais ou menos alinhado com o ministério, está aprovado 10. Agora, se não atender como manda o ministério, como a gente tem ensinado ao longo dos anos, você vai ficar 2 anos no banco, não vai rezar nem por ninguém. E vai se confessar. Porque você engoliu o Espírito Santo em pouco e tudo. O orgulho, né? Se aliou ao demônio para ser orgulhoso.
Me desculpe, 100% dos servos que foram fazer isso aí, eles trocaram os pés pelas mãos. 100% dos bambambam que sabiam de tudo. Eu quero dizer que eu todo dia estou aprendendo, sou aluno, sou fiel, estou lá no ministério todos os meses. Durante 8 anos eu frequentei o ministério, desses 8, 4, todos os 3 dias por mês, e durante os outros, todos os meses, durante 10 meses por ano, não faltei nenhum. Aliás, em 8 anos de ministério, só faltei 2, ou 10 anos, só faltei 2 encontros. E é porque eu fui chamado pela coordenadora estadual para estar no Ministério de Cura em outra diocese, nos 2 encontros. Fui fiel durante 10 anos. Depois você vai ser coordenador, depois você vai ser nacional, depois você vai, a coordenação libera você fazer outro trabalho, né? Mas eu estou sempre ali, ou sentado ou dando formação. Amém? Amém. E cada dia eu aprendo. Mas eu queria fazer a introdução. Me desculpe que já sabe, que já passou da outra vez, mas eu preciso alinhar com os irmãos que não vieram, né? O que é o Ministério de Oração por Cura e Libertação? Aqui está Mariana, tua filha amada, preciosa. Tu sabes das dores, do sofrimento, das tristezas, das angústias, das aflições que ela tem hoje. Eu te peço, Senhor, envolve ela com o teu amor. Já vai curando ela, vai derramando sobre ela o teu Espírito Santo, vai fazendo que ela escute a tua palavra, que ela entenda, que ela tenha já sentiu amada por Deus, acolhida por Deus, né? Muitas vezes, né? Outras vezes você chega assim, até conhece a pessoa, digo: ô Manuel, filho amado de Deus, o que é que você precisa de Jesus que eu possa te ajudar? Geralmente a pessoa já vai chorando ali, porque já é acolhida por Deus, né? Sabe, o jeito que acolhe a pessoa. Aí você vai dizer, vem aqui, ó, eu estou evangelizando ela. Por exemplo, a gente vai falar sobre como é que é a missão do ministério: é acolher, ouvir, rezar e encaminhá-la. São essas funções básicas que a gente tem no ministério. Então eu acolho a pessoa com amor, eu vou escutá-la, vou rezar por ela, com ela, porque a pessoa que sentou ali precisa rezar muito mais do que a gente. É um erro, muita gente está fazendo por aí, estão voltando o tempo da renovação no início, que sempre a pessoa para rezar, a pessoa conta a vida dela e você põe a mão e começa: Deus está te curando disso, Deus está te curando daquilo, Deus está te curando daquilo. Aí a pessoa vai embora. Isso aí não é ministério de cura, não. Ok? Não é assim que a gente ensina. A gente escuta, faz o diagnóstico do que a pessoa falou e vai fazer o atendimento dela. Rezar em cima das causas e não dos efeitos. Então por isso que é muito importante a gente entender isso. A gente não reza em cima de consequências. A gente não reza por angústia, entendeu? Porque angústia é uma consequência de alguma coisa que fez mal para ela. A pessoa está angustiada, mas o que levou ela à angústia? Amém? Eu vou contar um exemplo para você poder continuar aqui. É bom esses exemplos que nos ajudam. Eu tinha um núcleo que tinha 10 pessoas, e as 10 pessoas, na hora que a gente ia fazer a oficina, devia grupo de 3 em 3, se espalhavam pelo meio. Depois de aprender a teoria, aí vocês vão praticar. Aí a gente ia para ver como é que estava o exercício, estava de acordo com o que a gente orientou. E aí cheguei numa pessoa lá, tinha 15 minutos para atender pela pessoa, cada pessoa, depois revezava, outra sentava, uma recebia, outra intercedia, outra conduzia. Depois cada um fazia um papel diferente ali, como está escrito aqui, como rezar, como fazer. O modelo formativo do ministério, capítulo 4, do Fala Memória.
E eu cheguei assim, começou, a pessoa em 1 minuto, já estava a moça citada do ministério, uma do lado, outra do outro. Aí eu, ei, fulano, acordei as duas, estava de olho fechado. Qual é o problema da nossa irmãzinha que está sentada aqui? Ela disse, está angustiada, sim. E por que está angustiada? Não sei. Aí eu puxei uma cadeira, senta vocês duas aí, para de orar em línguas. Eu sentei de frente dela, olhei para ela e disse, filha amada, por que você está tão angustiada? Ela começou a chorar, na hora. Ela disse, Silvério, eu tenho a carteira de motorista, mas eu não consigo dirigir. E eu estou muito angustiada por causa disso. Então eu perguntei, aí eu estou fazendo o diagnóstico. Eu trouxe aqui, ó. Tem 12 causas, né? Não sei se a gente vai conseguir fazer isso. Talvez a gente pegue alguns, divida no grupo maior, para poder, porque depois cada grupo vai ter que dizer quais são as causas. Aí talvez isso demore muito tempo. Vai fazer a oficina de diagnóstico. Isso era para a gente fazer no período da manhã. Aí eu precisava do multimídia, eu precisava de outras coisas, então, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Amém. Então vamos lá. E ali ela disse, por quê? Porque não tinha carteira, e por que você não consegue dirigir? Pois é, um dia eu estava dirigindo, meu marido estava do meu lado, gritou comigo, deu um grito, e eu paralisei, e ele começou a rir da minha cara. E eu travei, não consegui mais nada, eu fiquei traumatizada depois. Aí eu disse, e aí, o que aconteceu? Pois é, eu me lembrei agora, que quando eu fiz o exame da carteira, aí eu, com esse motivo que ela falou, já pensei, precisa curar o trauma do grito do marido, e precisa perdoar o marido. Olha a angústia, vá guardando as causas, para a gente rezar em causa, aprenda isso. Aí ela disse, eu me lembrei agora, que quando eu fui tirar a carteira de motorista, o examinador, fiz tudo certinho, tirei a carteira, mas ele começou a me xingar, começou a dizer que eu era isso, que era aquilo, maldição, que eu nunca ia conseguir dirigir, que eu ia isso, começou a lançar maldição sobre ela, do nada. Então ela disse assim, então, não me dê a carta. Eu vou ter que dar para você, obrigado, mas eu não queria dar para você não, você passou, mas você isso, você aquilo, amaldiçoou ela lembrou isso na oração. Por isso que a gente tem que pedir para o Espírito Santo ajudar a pessoa a lembrar. Aí eu disse, opa, precisa renunciar, quem? As pragas e maldições que o examinador lançou sobre ela, e precisa também perdoar esse homem, que o coração estava magoado dele. Olha, já percebeu aí? Já tem 4 motivos para rezar? Aí eu vou rezando, digo, tem uma coisa, tem um caroço desse negócio ainda. Eu rezando, eu digo assim, tem mais alguma coisa que aconteceu? O que aconteceu com você na hora que ficou com raiva do teu... Você ficou com raiva do teu marido quando ele gritou? Ele disse, fiquei com raiva. Fiquei com tanta raiva do meu marido, que eu fui num pai de santo, para ele fazer um trabalho para o meu marido pagar. Que ele riu de mim, ele gritou comigo e eu fiz, entendeu? Uma serva do Ministério de Oração por Libertação. Aí eu perguntei, você confessou isso? Confessou, mas de tudo isso tinha coisa que ela não tinha confessado ainda. Renunciar às pragas e maldições e orar por libertação, perdoar o examinador, renunciar quando ela foi lá no centro de Macumba pedir a um pai de santo, e ela contou um negócio lá, que aconteceu, não vou contar, né? Que ela chegou na porta, o cara falou umas coisas, na hora de entrar ela deu treme e voltou, mas ela foi lá, e pediu para o pai de santo. E aí, renunciar tudo isso, renunciar o ódio, orar por libertação, você entendendo a angústia? Se você, servo do ministério, está rezando por angústia, você está rezando, vai rezar a vida inteira e a pessoa não é curada, amém?
Então a gente reza por causas. Por isso que a gente precisa escutar a pessoa. Ela vai contar uma história, e nessa história a gente vai fazer o quê? Pegar os pontos principais que a gente precisa rezar por ela. Compreenderam? Uma coisa que vem no meu coração que eu gostaria de falar: como você evangeliza o irmão, ou no começo, ou no meio, ou no fim. Em algum momento você pode fazer o querigma para ela. Todo mundo sabe o que é querigma, não sabe? Experiência de oração, seminário de vida do Espírito. São os 6, 7 temas, depende, ou 9. Vou ficar com os 6 temas, 7 temas. Onde você vai falar em 1 minuto, 2 minutos no máximo, sobre o amor de Deus, o pecado, a salvação, fé, conversão, senhorio de Jesus. Por inteiro você está fazendo a oração por ela. Espírito Santo. 7 temas. Ah, mas é muito difícil fazer isso. Como você vai saber? Você já passou por isso. Para estar aqui, você tem que ter passado por isso. Só que você precisa, além de ter passado, ter a vivência da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Isaías 43, Isaías 49, Isaías 44, vai falar sobre Jeremias capítulo 1, vai falar 1 João capítulo 1, você vai ver sobre isso. Capítulo 4, versículo 8, versículo 16, vai falar que Deus é amor. Você vai falar em Romanos 8, a partir do versículo 26, que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, você não precisa fazer. Eu estou falando de algumas palavras da Bíblia que vai falar sobre o amor de Deus. Você pode pegar uma, ou falar que Deus a ama. Pecado. Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Vai falar em outras palavras, todos pecaram, mas e por isso estão privados da glória de Deus. Vai falar sobre inúmeras palavras sobre o pecado. Tem muitas, você precisa falar tudo. Outra, falar sobre a salvação de Jesus. Eu vou ficar falando dessas palavras. Tem muitas palavras sobre cada um, que a gente pode ficar citando incontáveis aqui, amém? Mas vou fazer um exemplo agora com vocês. Vocês vão estar aqui para ser atendidos. Eu vou falar o querigma em 1 minuto, 2 minutos. Aí eu vou falar, e a pessoa está lá escutando assim. Eu vou falar para ela: minha filha, de tal forma Deus amou o mundo que mandou Jesus Cristo por amor, para te amar, por amor intenso, profundo de amor, que Ele disse que não quer separar você desse amor. Mesmo que você tenha caído no pecado, tenha feito essas coisas erradas na vida, Deus te ama. Então Deus quer que você abandone a tua vida de pecado, de mal, das coisas que você fez, dos caminhos errados, e fique na presença dEle, porque Ele veio para salvar você. Ele veio para salvar, libertar de tudo que te prendia. Ele quer que você caminhe com Ele, tenha uma mudança de vida, uma conversão, mude de rumo, para caminhar na presença dEle, e aumenta a tua fé, tenha uma fé expectante, uma fé viva, que a partir daí você vai buscando curar as suas feridas da tua vida, e você tenha declarado que Jesus é o Senhor único da tua vida. Não precisa mais você ir nesse centro espírita, você não precisa mais lugar nenhum, você precisa de ter o Senhor como Senhor da tua vida, e você precisa ser uma pessoa, filha amada, cheia do Espírito Santo, batizada do Espírito Santo. Vai desejando isso no teu coração, amém? Isso. Mas você vai falar isso como? Se eu não vivo isso, se eu não tenho experiência, se não transborda a palavra de Deus na minha si, se não está no meu DNA aqui, falar, evangelizar a pessoa. Quantas pessoas tem no nosso trabalho que precisam escutar isso? Entendeu? Quantas pessoas estão em nossa volta que precisam escutar, fazer um querigma? E você faz em 1 minuto, 2 minutos, um exemplo desse aqui. Vou para o capítulo 3. Aqui tem os requisitos para servir no ministério. Participar de um grupo de oração. Você não vai ser servo desse ministério sem participar de um grupo de oração. Como é o nome do teu grupo de oração? O meu é Fonte de Água Viva. Lá é a fonte. O seu também, amém?
Segundo, ter participado do primeiro anúncio, querigma, experiência de oração, seminário de vida do Espírito, da parte do módulo, da fase querigmática do processo formativo. Depois disso, você precisa... Por quê? Se eu não experimentei o amor de Deus, se eu não experimentei o querigma, eu vou falar para alguém uma coisa que eu não vivi? Aí eu sou o quê? Um mentiroso. Fez um dia numa paróquia que a gente frequentava antes, que o padre chegou, Silvério, fiquei horrorizado aqui. Eu fui lá na catequese, e a catequista estava falando de Jesus, falando de Deus, mas ela não passava Deus. Eu digo, pois é, padre, porque ela estudou de Jesus no papel. O ideal é que ela pudesse estudar Jesus no papel, na Bíblia, na palavra, nos documentos da igreja, no catecismo, e experimentar Jesus num encontro de primeiro anúncio. Senão ela vai ficar qualquer um, pega um ateu, pega uma ateia, vai falar de Jesus. Talvez, se tiver o dom da locução, o dom da palavra, vai falar bonito, lindo, maravilhoso, mas não vai passar aquele amor de Deus. Deus te ama, Deus está contigo, Deus não te abandona, esse Deus é maravilhoso. Você está contagiando a pessoa do que você transborda no teu coração. A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você estiver cheio de Deus, você vai sair Deus pela tua boca. E aí você precisa passar por isso. Terceiro, ter participado do módulo básico. É a chamada antiga escola Paulo Apóstolo. São 11 apostilas. É muito longo. Pois é, meu filho. Eu fiz pelo menos umas 3 ou 4 vezes a escola, toda ela. Fui formador de escola. Fui formador dos formadores da escola. Durante alguns anos. Sem sair do Ministério de Cura. Até o Ministério de Cura me exigir 100%. Né? Todo mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, uma vez por semestre, ou vai ser tudo lá no centro, para todo mundo se reunir, fazer formação, fazer oficina, né? Aí vocês precisam cobrar do coordenador, porque a formação também não pode ser muito distante, né? Tem que ter formação. Ter vida de oração, profunda vida de oração, não está vivendo em segunda união, nem viver amasiado, nem conforme está previsto no RCC capítulo, versículo, RCC responde, né? E no Catecismo da Igreja Católica do 1649, está citado aqui, né? A igreja não rejeita essas pessoas, porque esse é um ministério de combate, de luta, e eu preciso estar em estado de graça para combater. Vocês compreendem isso? Não está rejeitando quem está em segunda união. Eu já tive em lugares que tinha pessoas casadas de segunda união no meio ali, que disseram que o padre autorizava eles atenderem na paróquia dele, porque eles conheciam o casal há 30, 40 anos de casado de segunda união, né? Mas não podia fazer atendimento nenhum. Mas o padre é padre, ele autoriza, não posso fazer nada. Mas dentro do ministério, entendeu? É isso. Ninguém está sendo rejeitado por essas questões, mas a igreja tem um espaço para todo esse pessoal. Não possui vícios como bebida, fumo, etc., né? Porque imagina uma pessoa que quer deixar de fumar. E eu vou dizer, eu não fumo porque eu sou escravo ainda. Você entendeu? Um cego pode conduzir o outro? Me diga. Um preso pode libertar o outro? Então a pessoa ainda é escrava. Me desculpe, se tem alguém com vício de fumo, ainda é escravo, por alguma razão. Talvez seja a cura interior que eu falei lá no pecado, lá atrás, que faz você fumar. Ansiedade. Tem que ficar ansiedade, então tem que fumar. Eu tenho um filho que é muito ansioso. Ele tem que... A ansiedade vai nas alturas. Tinha, né? Que ele tinha parado de fumar, graças a Deus. Parou de fumar faz uns 4 meses, 3, 4 meses. Né? Então parou de fumar. Porque a ansiedade, aí, às vezes você tratar a ansiedade com um remédio por um tempo, né, um tratamento médico, e procurar uma... Porque a gente começa a fazer coisas que não deve. A ansiedade deixa as pessoas fazendo muita besteira, né? A pessoa às vezes nem dorme por isso. Tem insônia por causa disso, então tem que descobrir isso e pedir para Jesus curar.
ser enviado pelo coordenador do grupo para ir para a formação do ministério. O teu coordenador precisa saber onde está a ovelhinha dele, onde está andando a minha ovelha, que pasto ela está comendo, entendeu? Se eu for o coordenador do grupo, eu quero saber, aqui tem coordenador do grupo, tem que saber onde é que está fulaninho, onde é que está. Eu estou sabendo que hoje é dia de formação, ou tal dia vai ter a formação do tal ministério, eu sei que ele está lá. Qualquer coisa eu vou dizer, Lilton, minha ovelhinha fulana compareceu aí? Ele vai dizer, não. Opa, aí eu vou na minha ovelhinha, o que aconteceu? Você foi? Ah, pois é, eu tive um problema de saúde, teve alguma coisinha? Ok, entendi. Amém? Ser considerado apto depois de um tempo de formação, o Newton, a coordenação, os servos do núcleo, vai avaliar e vai dizer, olha, você está apto. E aí você vai começar a atender as pessoas. Esse é o processo normal. Só para vocês entenderem o processo formativo, aí você vai fazer a formação no ministério. Eu sempre comparo assim, olha. Todo mundo, a maioria estudou, né? Então você tem um nível básico, não é isso? De estudo, ensino fundamental, que vai até a 9ª série, é isso? Que é até a 8ª série. Hoje até a 9ª série. Depois tem o ensino médio, não é isso? E depois tem o ensino superior. Pois é, eu comparo a fase querigmática ao ensino fundamental. Eu só posso ir para a fase do ensino médio, que seria a fase do módulo básico, que seria as 11 apostilas, que é identidade da renovação carismática, carismas, grupo de oração, vida de oração, santidade, liderança e serviço, eu com Deus, eu com meus irmãos, eu comigo mesmo, doutrina social da igreja e igreja. São 11 apostilas que a gente precisa passar por esse processo formativo. Só que eu não vou falar, eu não sei nem ler nem escrever, eu já vou entrar para o ensino médio. Vocês compreendem isso? Por isso que é um processo. E eu vou depois, nesse processo, discernindo com o coordenador do grupo, rezando com ele, discernindo com ele, pedindo a Deus, nesse processo, para discernir qual é o meu ministério, para onde Deus quer que eu vá. É feito um aluno do ensino médio, ele não sabe muitas vezes que faculdade ele quer fazer. Ele vai discernindo, vai num lugar, visita um ministério, visita outro, ou visita uma faculdade que tem feira de cursos e vai vendo o que chama a atenção dele. Nosso também. A gente reza com o irmão, pede ajuda do coordenador, mais uma pessoa, o padre que dirige a nossa vida espiritual, o diretor espiritual, com alguém para poder discernir qual é o nosso ministério. Aí eu vou lá, depois que terminei, ou pelo menos as 3 primeiras apostilas, que tinha feito um módulo básico, carismas, identidade e grupo de oração, você já pode ir para outro ministério. O ministério já abriu essa possibilidade. Das 11, se você fizer essas 3, você já pode ir e frequentar, porque você vai saber como é que é. Porque eu já vi os servos do ministério que chegaram sem ter essas formações e começaram a falar bobagem. Uma formação como essa aqui, com 300 e poucas pessoas, 400 pessoas, eu estava dando uma formação sobre grupo de oração. Teve um servo que eu falei que o grupo de oração se divide em 3 momentos: reunião de oração, equipe de serviço, reunião de oração e grupo de perseverança. Ele disse, você está errado. Lá, no dia que a gente se reúne, lá é grupo de oração. Você entendeu? Uma pessoa que não conhecia, veio discutir, veio dizer que eu estava errado, e ele está totalmente errado, porque ele não sabia. Ele pulou a etapa, pegou um atalho na formação. Aí começa a falar bobagem, fazer bobagem, porque tem pressa. Eu prefiro demorar para fazer, ser bem feito, ser um bom servo, do que me apressar e trocar os pés pela mão. E muitas vezes esse apressar queima o servo até para a vida inteira. Vocês compreendem isso? Segue o processo que manda. Então, voltando, discernir o ministério, faz a formação no ministério, tem um tempo de preparação. Olha, isso aqui, ó. Esse é um material que ensina como. Hoje nós temos também esse RCC Expo número 3, que é o novo que saiu. Esse é o que vale agora, saiu esse ano.
A cartilha, eu falei da outra vez a cartilha, né? Tem um resumo dos pontos principais, material que eu mandei para o Newton, né? Essa apostila libertai, e evangelizai, libertai e curai. Então aqui também tem novos temas para o ministério. Então esse é o material hoje base, já falei aqui. Basicamente isso e as orientações que estão saindo. Esse ano que vem deve sair pelo menos uma ou duas apostilas novas. Inclusive eu estou trabalhando como revisor, tá? Eu estou com uma apostila aqui na minha mão ali, vários capítulos já prontos sobre pedido para ver. Eu faço parte do grupo de formação nacional, formadores nacionais. E aí passa para a gente analisar o material que foi escrito, para a gente ajustar, corrigir, incrementar ali o que precisa ser incrementado. Tá? É mais um trabalho que a gente faz. Entre meia-noite e 6 horas da manhã é o que a gente faz aí. Primeira parte teórica. É cansativo, né? O que estou falando para vocês é cansativo. Porque você tem que falar, você tem que escutar, tem que pedir o Espírito Santo para você não dormir, tá quentinho, esse ventinho, uma redinha, era ótimo, né? Dia de sábado, dá vontade, né? Mas nós precisamos nos preparar. É a parte teórica que você tem que explicar para a pessoa. Aqui, ó. Conceituar o tempo. Por exemplo, eu vou falar sobre pragas e maldições. Aí eu vou pegar o capítulo que fala sobre pragas e maldições e vou fundamentar o que é praga e maldição, né? Como acontece isso, como rezar para quebrar, cancelar a praga e a maldição. Você vai explicar na teoria. Depois, essa é a primeira parte teórica. Você vai para a segunda parte, né? Dessa parte teórica, você vai falar sobre conceituar o tema, fundamentar na palavra de Deus, fundamentar no catecismo da Igreja Católica e explicar como se reza pelo tema. Segunda parte é aquilo que a gente fez no encontro passado. Quem estava lá? Quando a gente chamou a pessoa da Assembleia e veio a Ilka, né? E a Ilka disse: eu quero receber, fazer parte dessa demonstração. E aí eu falei para ela: ô Ilka, alguma coisa que você não queira que as pessoas saibam, você não precisa falar, fale só no meu ouvido, para não expor você. Por exemplo, tem uma mulher que, não foi o caso da Ilka, né? Mas tem mulheres que foram abusadas sexualmente, foi estuprada lá. E ela não quer que aquele povo todo fique sabendo dela. Então ela quer se preservar disso. Está ferida, está machucada, está doendo, está sofrendo durante muitos anos aquele trauma, mas ela não quer contar para ninguém. Então ela conta no ouvido, muitas vezes difícil de contar, né? Mas a gente está ali para ajudar essa pessoa, porque nós guardamos sigilo. É importante lembrar disso. Sigilo absoluto, a gente não fica nem comentando entre a gente o que a pessoa contou. Não interessa. A gente precisa rezar pela pessoa, ajudar a pessoa e não causar um prejuízo maior, fazer ela sofrer mais. Então eu preciso escutá-la, guardar sigilo e pronto. Nem comentar com isso. Essa é a parte da teoria que eu estou falando. A parte da demonstração que eu estou falando. Então a pessoa vem aqui na frente, ela conta a história e vocês vão ver um atendimento como se estivesse vendo um filme, alguém atendendo uma pessoa. E é para valer. Ninguém está fazendo uma encenação. O que aconteceu com a irmãzinha foi para valer, sim ou não? Foi. Você viu quando ela foi curada? Sim. Ela abriu o coração e começou a contar um monte de coisa tremenda da vida dela. Todo mundo viu como é que foi, escutou, fez diagnóstico. Pedi para a Assembleia para pegar os pontos, se lembra? Para ajudar, onde precisava rezar. Ou seja, eu estava fazendo o diagnóstico. E aí comecei a tratar cada um dos problemas. Jesus curando cada um dos problemas. Terminou, ela ficou bem, ótimo, louvado seja Deus, né? 26 anos sem dormir com a luz acesa, né? 52 anos sem dormir à noite, dormiu a primeira noite de sábado para domingo, não foi isso? Ela falou isso, nunca dormiu nem na barriga da mãe dela, ela dormia à noite. De uma cura que demorou 40 minutos talvez. Quantas pessoas foram tocadas na Assembleia? Levanta aí, quem foi tocado e só escutar, só que Deus tocar e curar a irmã, também foi curado.
Nessa demonstração, as pessoas também da Assembleia se identificam por alguma situação dela, ou também se compadece, chora, sofre com compaixão. Eu sofri, eu digo, gente, como ela sofreu. Aí a gente já coloca o coração no sofrimento. Isso é compaixão. Jesus curava também por isso. Ele tinha uma profunda compaixão pelas pessoas. Isso é importante. Agora eu queria passar para vocês isso aqui, ó, rapidamente. Eu vou dar um pulo aqui. O que é necessário para ser curado, capítulo, como conduzir as orações, orar em nome de Jesus, orar pela chaga de Jesus, orar com amor pela pessoa, orar com fé carismática, orar com o poder do Espírito Santo, orar pedindo a intercessão de Nossa Senhora também, né? É isso importante. E aí, eu queria abrir esse capítulo para vocês aqui, ó. O atendimento de oração. Esse é o capítulo 7. Vou fazer um resumo aqui. Vou pular essa primeira parte aqui. Os cuidados. Tá? Se vocês depois quiserem, né, eu disponibilizo também esses arquivos para você também. Está em PDF, tá? Eu posso mandar para vocês, né? Aqui está parecendo serviço, mas na verdade é ministério, né? Porque estava na transição de serviço. Cuidados. Primeiro, vocês conseguem enxergar lá? Sim. Está aqui nesse capítulo 7. Ele vai dizer, olha, sempre atender em 2 servos. Por quê? Eu vou explicar aqui por quê. Ali não está, ali são os pontos principais. Por quê? Pelo mandato de Jesus, ele mandou de 2 em 2, não foi isso? Segundo, por segurança, um é testemunho do outro. Você já imagina, uma vez aconteceu num servo, né? Numa diocese lá de Xiaomin, que ele foi rezar pela pessoa, uma mulher que estava com depressão. Então ele tinha uma sala, que ele entrava lá, fechava a porta, e ele ficava sozinho com a mulher. Entrou a mulher arrastada pelo marido, o marido ficou lá fora esperando. Depois de 1 hora e pouquinho, sai a mulher rindo, sorrindo, feliz da vida. Nunca mais o marido deixou ela na igreja. Está com uma pulga na orelha, atrás da orelha até hoje. O que foi que esse cara fez com minha mulher para ela ficar infeliz? Entendeu? Brigou com a mulher, não deixou nunca mais ela ir, desconfiou o que aconteceu lá, o que, é que você fez, você me traiu. Então depois a mulher encontrou alguém e disse isso. Hã? Pois é, a mulher voltou a ter depressão de novo, né? Não se reza por conta disso. Já vi casos com padres que pessoas são enviadas por satanistas, presta atenção, ou pessoas desequilibradas mesmo, elas vão lá, atendimento com o padre sozinho numa sala, elas se rasgam a roupa e saem gritando que o padre está tentando estuprar ela. Vários casos já vi. Até que prove, entendeu? É muito perigoso. 3, e os 2 servos devem ser do ministério. Porque o ministério você aprender como guardar sigilo, como se portar na hora, qual a postura de quem intercede. A intercede, estou intercedendo ali pela pessoa que está recebendo a oração, pelo quem está conduzindo a oração e pedindo a Deus. Eu vou estar ligado com 3, com o irmão que recebe, com quem conduz e com Deus. Porque Deus pode dar uma emoção no coração. Aí você tem que chegar e contar para a pessoa? Não. Eu tenho que falar no ouvido de quem está conduzindo. É uma questão de ordem. Eu aprendi isso, meus irmãos, mais de 15 anos atrás. Não lembrei o quanto. Num encontro onde já me mandaram rezar por libertação. Uma pessoa que chegou lá e pegaram, e eu não sabia bem, eu peguei um livrinho aí de oração, estava na mão para rezar por ela. Aí tinha outra pessoa comigo,
E uma pessoa começou a falar, o outro fala e eu vou falando, duas pessoas falando, o demônio chegou e disse assim, olha, começou a rir da nossa cara. Aí ainda bem chegou a dona abençoada Clemaí e disse, somente Silvério conduz, é uma questão de ordem. Um fala uma coisa, o outro fala outra, o demônio vai rir da nossa cara, feito está fazendo. Um só, nós vamos unir e interceder por ele. Entendeu? Eu comecei a conduzir a oração de libertação. Há mais de 15 anos atrás. Então, tudo é questão de ordem. Você fala uma coisa, você fala outra. Você tem um entendimento um, eu tenho um entendimento do outro. Aí muitas vezes o servo, se não estiver bem afinado, se tiver qualquer coisa entre os servos, é melhor mudar de dupla. É melhor não rezar. Porque onde tem briguinha entre servos, você se reconcilia antes de atender as pessoas. Trate de se guardar totalmente o coração. Senão o demônio vai fazer lambança ali no atendimento. Amém? Fala no ouvido, faz o discernimento, e aí você vai falar alguma coisa para ajudar. Tem servos que não tem vida de oração, tem servos que falam um monte de besteira, tem um monte de palavra de ciência que é perigoso. Um dia eu estava atendendo um rapaz lá no Gabaon, Gabaon é evento de carnaval lá. Aí eu estava tentando convencer a ele tirar uma camisa que ele tinha de um rock satânico no peito. Até disse, eu dou uma camisa para você. Aí ele queria receber a oração, mas não teve jeito de ele tirar aquela camisa. Tá bom. Aí tinha um intercessor comigo. Aí apareceu outra serva do ministério, turista, ou seja, ia de vez em quando lá, e se encostou lá para interceder. Já olhei de lado. Ixi. E ela chegou e disse assim, olha, eu tenho uma coisa para falar. Eu digo, não fale. Fale aqui. Não, digo, não fale. Fale no meu ouvido. É assim que a gente aprendeu. Você fala no meu ouvido que eu estou conduzindo a oração. Porque você vai falar uma coisa que não é isso que Deus está colocando, pode perturbar. Fala no meu ouvido. Depois eu te segurei na mão delas, por favor. Fala aqui no meu ouvido. Ele foi abusado pelo pai. Na hora que ela falou, meu coração apertou. Eu disse, não é mentira. O demônio está usando a serva para você atrapalhar o atendimento. Jesus me colocou na hora. Se não é aquela palavra que Jesus falou para Pedro, retira de Satanás para Pedro. Pedro disse, tu és pedra, sobre essa pedra, daqui a pouco ele disse, Jesus, para que você morrer na cruz? Vamos se afastar de lá. Nessa hora a pessoa está sendo instrumento do demônio. Entendeu? Cuidado para não ser instrumento do demônio. Eu rezei para ele, eu vou tirar a dúvida. Ou como é que eu... Veja, eu nunca vou perguntar para uma pessoa diretamente, você foi abusado pelo teu pai? Nunca se fala essa pergunta diretamente. Nunca. A gente vai chegar daqui a pouco e falar sobre o diagnóstico, né? Para você compreender, eu quero terminar isso aqui, mais uns minutinhos, 10 minutinhos, mas eu quero que você entenda isso. Eu fiz a pergunta assim, como é o teu relacionamento com o teu pai? Veja. Tudo bem? E como é que é? Você jovem aí, com essa idade, já teve alguma experiência aí na tua sexualidade? Alguém já mexeu, você já teve alguma coisa? Alguém já mexeu contigo? Veja como é a sutileza. Eu tive que entrar no jeito do jovem lá. Alguém por acaso passou a mão, molestou alguém da família? Não, ninguém. Nem um tio, nem nada. Ele já abriu isso, não, ninguém não. Meu pai, gente boa, minha mãe, meu irmão, meu tio também, meus tios, nada. Já virei a página. Você entendeu? Se eu falo, ele vai dizer o seguinte: não aconteceu com isso. Ele não vai acreditar na oração nossa. E não é adivinhação, é oração. Amém? Tá. Então por isso que tem que ser de 2 em 2. Segundo, a função do servo, eu falei, é o quê? Vamos repetir junto ali. Acolher, ouvir, rezar e encaminhar. Outra coisa aqui, né? Voltando ao primeiro ponto, que 2 em 2, em casos de necessidade urgente,
em que não haja outro servo para atender, você deve acolher a pessoa de forma a ajudá-la. É preciso ter muita prudência e discernimento. Por exemplo, eu estou viajando sozinho, a auxiliadora não está comigo, nem sempre ela pode viajar comigo, né? Porque geralmente a pessoa paga para o pregador ir, não vai pagar para a esposa, mesmo sendo no ministério, e fica caro para a diocese pagar para 2 pessoas. Ela me ajuda muito, é do ministério, igual comigo, né? Dá a formação igual comigo, se ela quiser. Só que eu faço do meu bolso, eu vou lá e levo no meu bolso. Mas tem vezes que eu estou sozinho, e eu vou ter que atender alguém sozinho, porque alguém chega lá, eu vou ter que rezar. Aí eu tenho que, como é que eu faço? Até numa paróquia, numa igreja, até eu vou numa missa, num lugar, alguém me encontra lá em outro lugar, que eu faço horário diferente, alguém me encontra, Silvério, você podia rezar por mim, eu estou passando esse problema, é homem ou mulher, eu vou lá na igreja, no fundo do banco, lá, visível para todo mundo, né? Ali, escuto a pessoa e rezo ali, com prudência. Nunca vou levar para a salinha, nunca na minha vida. Excepcionalmente, um caso de emergência, aí você vai lá e atende isso, né? Acolher com muito amor, lembrar que ela está sofrendo e o acolhimento já pode representar cura. Cuidado ao abraçar, olhar a pessoa. Já chegou a pessoa, não sei se alguém já atendeu, a pessoa que chegou todo pichado, ou melhor, todo cheio de tatuagem. Meu sogro chamava pichado, né? Tá pichado aí, coitado. Às vezes tem pessoas que podem ter até tatuagem aqui, não se sinta ofendido não, né? Mas às vezes a pessoa não conhecia e faz, né? Muitas vezes por alguma razão que eu não vou entrar em detalhe agora, né? E ali você muitas vezes olha diferente para ela, uma pessoa com piercing, com alargador, com um piercing no, parece aquele que os boi usam no nariz, né? E etc, né? E aí você olha aquela figura ali e julga muitas vezes. Cuidado com o olhar. Às vezes a pessoa está com uma mini saia, né? Às vezes está com um decote muito grande e você começa a olhar. Cuidado com o olhar. Às vezes chega um homem saradão, aquela camisa colada no corpo, a mulher, poxa, o meu lá em casa é careca, barrigudo, baixinho, já está com um bafo vencido, e etc. Entendeu? Começa e já a gente está meio distante, não tem mais aquele carinho que tinha. Cuidado, né? Eu já vi isso acontecer com o servo do ministério, né? Se seduzir por cada olhar para aquele homem assim, ficar desejando e etc. É só um parênteses aqui, ainda bem que é 1 em 1 milhão. Explicar sobre o sigilo. Sigilo, tudo é guardado, sigilo. Outra, motivar a pessoa a falar, abrir seu coração, porque tudo que ela fala vem para a luz, entendeu? E onde tem a luz, Jesus está agindo. O demônio é das trevas, está escuro, está escondido, está no oculto. O demônio fica oprimindo a pessoa. Quando ela fala, já vem para a luz, e a gente vai agir para Jesus curar. A luz de Cristo entra. Só em a pessoa muitas vezes falar, ela já alcança a cura. Já teve uma vez que eu fui atender uma pessoa, não sei se já falei da outra vez, que a mulher chegou lá, não, essa aí é outras, muitas, mas uma mulher chegou e disse que queria falar comigo, queria receber oração. Aí eu marquei um dia, e a mulher começou a falar 1h30. Eu digo, essa mulher não respira não? Porque não para de falar. Está parecendo Maria Auxiliadora quando está brava comigo. Estou brincando, ela não tem problema. Assim. E a mulher contou 1h30. Daqui a pouco eu digo assim, vamos rezar agora? Eu digo, não precisa. Ela falou, você não sabe quanto o meu coração está em paz. Eu digo, por quê? Vamos rezar uma Ave Maria pelo menos, né? Porque na minha vida inteira ninguém nunca parou para me escutar. Você foi a primeira pessoa na minha vida que parou para me escutar. Meu pai nunca me escutou, minha mãe nunca me escutou, meus irmãos nunca me escutaram. Eu fiquei, meus namorados nunca me escutaram. Meu marido casou comigo, nunca me escutou. Mandava calar a boca muitas vezes.
Meus filhos nunca me escutaram, davam as costas para mim, nunca me escutaram. Ninguém na minha vida, você foi a primeira pessoa depois de 45 anos da minha vida que me escutou. E eu estou curada, e não estou uma paz no meu coração profunda. Então ouvir já é uma graça de Deus. Trouxe para a luz, né? Rezei a Ave Maria, rezei alguma coisinha por ela, louvado seja Deus, né? Cuidado ao abraçar. Tem um cuidado ao abraçar que tem que ter com cuidado, com prudência, né? Tem mulheres e homens que são muito sensíveis ao toque, né? E é complicado. Tem uma mulher que uma vez que eu fui atender com ela no ENF, ela disse, olha, era uma pessoa daqui do Paraná, muito famosa, já foi Miss da cidade, linda, né? Já tinha os 40 e bota força, mas é uma mulher bonita ainda. Ela teve uma vida de prostituição, porque ela foi sempre adúltera a vida inteira, até aquele momento ali, né? Jesus curar a ferida para ela não adulterar mais. Acabou o casamento, não sei o quê. Então ela não podia se tocar. Se ela abraçasse um homem e tocasse o seio dela no peito do homem, ela já ficaria acesa, não sei como é que chama, né? A mulher ficava ligada, né? Então ela já vinha o desejo, o desejo para aquele homem. Então ela chegou e me ensinou a abraçar. A gente abraça assim, ela assim, me ensinou a abraçar nesse caso, né? Que a pessoa conta, depois a gente atendeu ela, vou ter que ensinar um abraço que eu falo para não sentir isso, né? Mas tem pessoas que não têm esse problema, pode abraçar sem maldade, né? Mas no caso dela, ela tinha esse problema, essa sensibilidade. Mas Jesus curou isso também dela, né? Mas ela, por prudência, ainda continuou dando aquele tipo de abraço. Tudo isso precisa ter respeito, né? Sempre quando você for rezar por alguma coisa, tem um cadernetinho, papelzinho, escreva o nome da pessoa. Já teve uma vez que eu passei vergonha, eu perguntei 4 vezes o nome da pessoa, né? Aí a mulher, a 4ª vez, olhou para minha cara, balançou a cabeça. Nota para não esquecer. Nota os principais pontos para rezar. Sigilo, está vendo ali? Absoluto. Cuidado com o olhar. Está vendo? Para onde você vai olhar? Curiosidade. A curiosidade faz se acompanhar sempre da maledicência. Por exemplo, chegou uma pessoa para mim para colocar: olha, eu fui abusada pelo meu pai. Só em falar isso, quando foi? Faz tempo? Quantas vezes foi? Tá. Não interessa mais. Interessa que ela já contou, foi isso. Não interessa mais nada, é curiosidade. Junto com a maledicência, porque eu vou começar a julgar a pessoa. Será que ela gostou mesmo? Será que ela não estava gostando? Será que isso e aquilo? Não. Ponto final. Né? Feito uma mulher que contou pra gente que o pai dela abusou dela e ela espumava pela boca do ódio. Ela falou assim: eu aceitava ser abusada por um padre, por um coordenador, pelo meu irmão, pelo meu tio, por todo o time do Flamengo, não sei o quê, mas pelo meu pai. O ódio, entendeu? Mas ela contou isso. Ela que contou numa ferida muito grande, no final do retiro, depois de terminar o encontro, para uma liderança importante de uma grande diocese do Brasil. O mundo precisa de quê? É isso. Um provérbio árabe: 5 degraus para alcançar a sabedoria. Calar, ouvir, lembrar, sair e estudar. Fica com esses dois: calar e ouvir, né? De novo aqui, ó: sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Essa palavra resume tudo, né? Em Tiago capítulo 1, versículo 19. Vou citar aqui algumas coisas sobre ouvir a pessoa atento
e respeito, não olhar para o lado, nem conversar com outras pessoas, sem julgar, sem condenar, cuidar com as expressões faciais, as interjeições. A pessoa fala: olha, eu traí minha esposa lá com minha vizinha. Misericórdia! Isso é uma interjeição. Assim, ó, misericórdia, meu Deus, né? Deixa a pessoa falar, só interromper para fazer alguma pergunta. Evitar entrar em detalhes de situações muito traumáticas, constrangedoras, eu falei sobre isso, né? Anotar cada problema separadamente e ajudar a pessoa para fazer o diagnóstico. Aqui, ok? Rapidamente, mas está terminando aqui. Não falar coisas negativas e cuidado com as palavras de ciência e dos tratamentos. Cuida, gente, pelo amor de Deus. Se tem um ponto que está sendo difícil para os servos, eu tenho viajado por esse Brasil inteiro e fora do Brasil, e digo assim: eu tenho rezado para pessoas serem curadas dos traumas que servos que rezaram por elas causaram. A pessoa vai rezar como o nome da senhora? Enir. Aí a pessoa vai rezar e diz: olha, Jesus está mostrando que a sua vizinha fez uma macumba para a senhora. E a pessoa começa a ficar com raiva da vizinha. Não interessa quem fez a macumba. Se Deus colocou no teu coração que fez a macumba, o que é que você vai dizer para a pessoa? Olha, aprendam, isso eu ensino, que muita gente não ensina desse jeito. Minha irmã, você tem uma briga, alguma desavença com alguém? Alguém possa ter feito algum mal? Você sabe, tem alguma notícia? Ah, eu me lembrei de uma vizinha que ela disse que eu ia pagar porque o meu cachorro fez cocô lá no quintal dela, e ela disse que eu ia pagar, ia fazer um mal para mim. Entendeu? Saiu dela. A palavra de ciência que Deus nos dá, ela tem que ser usada, não para a gente falar para a pessoa, é para usar a gente, para que em cima dessa palavra a gente fazer perguntas para sair da pessoa. É muito sério. Certo dia em Curitiba, alguns anos atrás, uma pessoa que era espírita, que tinha no espiritismo muitos anos, chegou lá para receber oração. Aí o servo que atendeu ela, ela falava assim, 3 palavras, 2 palavras de ciência. Deus está me mostrando, Deus está dizendo, Deus está falando, Deus está isso, Deus está aquilo, tá. Quando terminou a oração, contada pelo intercessor dela, né? A pessoa disse: poxa, que bom, estou em paz. Aqui é igual o centro espírita, o pessoal fala tudo da minha vida. Cuidado para não falar coisa negativa. Feito, uma pessoa chegou lá assim, e não é para contar a minha vida. A mulher: sofrimento da mulher. Eu estou triste, estou passando um sofrimento terrível. Meu filho está nas drogas, que dificuldade. Aí disse: mulher, eu tenho 2 filhos nas drogas. Isso não é nada. Há um chicote bravo. Deus me perdoe, né? Pode dizer, né? Porque, gente, cada um sabe onde. Quem sabe onde o calo dói é o dono do pé. E a gente não pode menosprezar a dor do irmão. Já atendi muitas pessoas que foram abusadas sexualmente, mas uma pessoa que foi mais difícil de rezar por ela foi uma pessoa que não foi abusada, foi molestada só. Ela não teve o ato em si, mas aquela é uma dor profunda. Cuidado com os conselhos. Você tem que fazer terapia tal, tem que fazer isso, tem que dar 5 pulinhos não sei onde, você tem que fazer essas orações durante 55 dias, sabe, essas coisas, conselhos, né? Cuidado com isso. Em coisas negativas não se fala. Se Deus colocou no coração e a pessoa nem revelou que fizeram um trabalho para ela, na hora da oração você fala o seguinte: em nome de Jesus eu renuncio e cancelo todos os trabalhos que fizeram para mim. Entendeu? Você falou que tinha feito trabalho para ela? Não. Mas você rezou? Rezou. E ela ficou libertada. Você entendeu? Se sair dela, melhor. Se não sair, Deus liberta do mesmo jeito. Vamos lá. Cuidado com a higiene pessoal, né? Desodorante vencido, né? É complicado, né? O demônio vai sair não pela oração, pelo desodorante, pelo cheiro do sovaco.
Na minha terra chama sovaco, axilas, né? Cuidado com o bafo de enxofre, né? É terrível, né? Quer ver? Aqui, ó. Higiene preta, roupas, o hálito, as axilas, unhas, né? Unha cheia de graxa, né? Quem é mecânico aí, cuidado. Postura, não ficar com o corpo em cima da pessoa. Não forçar a mão sobre a cabeça da pessoa, por causa do desconforto, dificuldade da abertura do coração, principalmente mulher. Bota a mão no cabelo, que ela demorou 50 minutos para fazer aquele cabelo, e você com 30 segundos desfaz. Ela não vai se abrir para a oração. Toca de leve no ombro quando preciso, entendeu? Não precisa nem botar a mão na cabeça, né? Nem recomendo isso, né? Evitar manias, não acariciar, não é sessão de massagens, né? Aí tem que botar a mão e começa a alisar o pescoço, alisar o braço, alisar as costas, não dá. Ixi, não dá. Ter prudência onde pôr a mão, né? Não ficar com o crucifixo sobre a pessoa, causando desconforto, né? Isso aqui, ó. Cuidado com as roupas, né? Ou o decote. Se você for rezar desse jeito, a pessoa não... A última coisa que ela vai se concentrar vai ser na oração. Cuidado com a sessão de massagem aqui, tá vendo? Não é para ficar alisando, né? Cuidado onde pôs as mãos. Põe as mãos que fecha as vias, os olhos. Tem uma técnica, né? Que se usa para você colocar a mão nos olhos aqui e apertar em um lugar assim que a pessoa fica sonolenta e a pessoa desmaia. Tem uma mão que coloca num lugar aqui no pescoço, que a pessoa põe a mão aqui na frente e aperta um nervo que tem aqui, principalmente quem trabalha, que sabe esses pontos ou de arte marcial ou de massoterapia, que a pessoa como se fosse forçando o repouso do espírito, usando técnicas. Isso é do demônio, é satânico isso. Não precisa a pessoa repousar no espírito em atendimento ou em qualquer retiro, ou no batismo no Espírito Santo, não precisa, né? E pessoas fazem isso. Olha, bota a mão lá que você nem respira, coitado. Rezar com os olhos abertos, né? E observar todas as orientações do ministério. Eu só vou finalizar aqui, que está aqui na minha mão. O que acontece é o seguinte: teve um caso que a pessoa pegou o crucifixo, pegou o crucifixo, vem aqui, Maria, rapidamente. Traz uma cadeira aqui. Não, vem aqui, Maria. Você fica aqui, outro traz a cadeira aqui. Traz duas cadeiras aqui. Veja, olha aqui para mim primeiro. A pessoa botou o crucifixo e começou a rezar por ela. Jesus, não sei o que, tá. Machuquei mesmo. Machuquei mesmo. Então o que aconteceu? A pessoa forçou tanto a oração que quando ele tirou o crucifixo, Jesus ficou grudado na testa. Só botou a cruz. Queria que Jesus entrasse na pessoa de todo jeito. E ficou embaixo de relevo aqui. A pessoa não estava nem concentrando mais na oração. Não precisa disso. Aí a pessoa pega um texto desse tamanho, enrola e fica... Está hipnotizando a pessoa? Bota o texto na mão e começa a fazer assim. Entendeu? Não precisa. Aí ficou cheio de bolinha grudada aqui na cabeça. Isso não precisa disso, gente. Não precisa disso. Aqui, ó. Um episódio que aconteceu. Senta aí, Maria. O certo estava atendendo o outro. Por isso que eu coloquei o slide lá, que rezar de olhos. O servo foi rezar por outro, desse jeito. O intercessor fica aqui desse jeito. Fica com suas mãos assim, de olhos fechados. E aí, o servo estava rezando por essa pessoa, aqui, sentado na pontinha. O cidadão que estava rezando teve um desconforto espiritual. Alguém chama de manifestação. Eu chamo de desconforto espiritual. E aí, deu um chute no meio das pernas.
O intercessor de olhos fechados, esse caiu para lá, e o outro caiu para cá, e o outro ficou assim. Imaginou a cena? Pura libertação. Entendeu? Pode, obrigado. Vem cá. Eu sempre aprendo depois disso. Eu sempre aprendi na minha história. E sempre do meu espírito para todo mundo. Aprenda com os erros, de preferência dos outros. Estou pertinho dela, se precisar colocar a mão suavemente aqui, ó. Nada de botar a mão na coxa, ou homem ou mulher. Nada de colocar a mão no peito, nem homem nem mulher. Nada de ficar com isso. Se precisar, eu pego o crucifixo e digo, pega o crucifixo, dependendo do caso. Se a pessoa estiver perturbada espiritualmente, isso é uma arma. Aí você sabe, põe no teu coração, mas não precisa às vezes, muitas vezes eu não uso nem isso, né? Aí a pessoa põe no teu coração, aí chega um cidadão servo lá no ministério, vai lá, a mão na mão feita da mulher. Tem um servinho lá que está querendo, se fosse no tempo da Revolução Francesa, a gente mandava guilhotinar, né? Estou brincando. Mas assim, esse jeito aqui, eu estou aqui no olho, reza, está próximo, entendeu? O intercessor está ali atrás, ou está aqui. Está aqui, está intercedendo por mim, que está conduzindo a oração de libertação, que está intercedendo, que está conduzindo, o combate é grande, né? Nessa hora está de olho fechado, está observando, está orando, está olhando, né? E aí, qualquer coisa ele vai ajudar. Entendeu? Olha aquela cena, pronto. Depois de um tempo alguém bateu, tá vendo? Não, o intercessor. Entendeu? O jeito de sentar, o jeito de acolher, fica mais próximo, né? É isso. Ok? Entenderam, né? Obrigado, minha auxiliar. Cadê o livro? Só para finalizar, que a gente já. As comidas já estão esfriando. Não forçar o batismo, não falar de coisas negativas, nem receitas prontas, não menosprezar o problema do irmão. O servo deve falar, não deve falar da sua vida particular, já falei sobre isso, não mandar parar de tomar remédios, nem parar de fazer tratamento. Gente, já exemplo, pessoas que foram curadas. E vai lá, quando toma o teu remédio. O médico vai ver a tua melhora. Em nome de Jesus. E aí ele vai tirar o teu remédio. Tá bom? Tem que ser obediente, eu não sou médico. Eu sei que o médico deve curar a pessoa, mas eu não vou dizer, para com o remédio. A pessoa para, morre, né? E aí como é que fica, né? Não deve se prometer curas. Ah, você está curado, você está isso, né? Cuidado. Não é esses pregadores que vão pregar em grupo de oração, em retiro, que dizem, Deus está curando uma pessoa que está com dor de cabeça. Tem 500 pessoas, pelo menos um mundo está com dor de cabeça. Você entendeu? Então tem essas curas aí que você... Coluna. É diferente. Quer ver na hora, assim, tete, Deus fazer a graça acontecer, como aconteceu na vida da irmã, na vida de tantas pessoas, né? Cuidado, não é pregação de nada, não quer dizer que Deus está curando as pessoas, cura também, como curou uma irmãzinha que dor de cabeça, né? Não foi aqui? Ela chegou aqui, a minha irmã sabia que levava para dor, porque eu não suportava a dor de cabeça. Depois da oração, passou, voltou a dor de cabeça? Não, foi curada. Ela foi lá e contou para mim depois, né? É isso. Não esquecer, não dar opinião na vida da pessoa. Por exemplo, separa o teu marido, a não ser que você esteja sofrendo agressão. Agressão que denunciou lá na Maria da Penha, vai na delegacia porque, mas eu sei que ele está arrependido, não foi querendo, não, amanhã ele mata. Dá um tapa hoje, dá uma surra amanhã, depois tira a tua vida, né? Isso é conselho que a pessoa dá, a igreja manda isso, tem documento no catecismo que manda já a separação de corpos por conta desse tipo de agressão, né? Por exemplo, os servos têm oração, entregar a pessoa para Jesus, pronto, é isso aí. Ok? Conseguiram entender? Então assim, como eu estava falando, alguns pregadores que pregam, né? E rezam, procuram rezar por cura e hidratação, eles são despreparados, né? Porque não tem uma formação para isso, ou não tem um conhecimento para isso,
e começa a provocar, né? Ou o demônio, falando do demônio que está ali, ou dirigindo diretamente para o demônio na assembleia. Já vi isso muito, né? Ou ele promete cura, porque ele se compadece do povo, mas a gente tem que ter cuidado. A compaixão pelo povo não pode deixar a gente ser irresponsável de prometer uma coisa que não vem de Deus. Quando vem de Deus, é uma moção, é uma fé carismática que Deus coloca. Jesus tinha isso. Jesus disse: olha, tua fé te salvou, tua filha está curada do demônio lá. O teu servo do centurião está lá. Não sou digno de ir na minha casa, mas voltou, estava curado. Entendeu? Ele disse àquele paralítico: levanta-te e anda, pega o teu leito e vai embora. Ele falou para muitas pessoas e fez isso. É a fé carismática. Algumas poucas pessoas nessa humanidade têm esse dom da fé carismática, que diz e você faz. O grande problema é você numa assembleia, né? Eu não quero entrar muito nesse seara, né? Porque aí o pessoal vai dizer que eu estou contra os pregadores. Não tem nada com os pregadores. Que falta a gente ser responsável, porque a gente lida com vidas, seja pregando, seja atendendo. Tanto que tem um capítulo aqui, no capítulo 19, que fala como orar por cura em assembleia. Aqui dá umas pistas. A gente só colocou um tema aqui, acho que cura física, né? Então, a grande responsabilidade é essa: prometer cura ou provocar o demônio. A igreja diz, e aqui está tem um documento da igreja, no capítulo que vai falar sobre a libertação do mal, né? Acho que é capítulo 14 que nós temos aqui, a libertação do mal. É citado e transcrito um documento do Vaticano, na época que o Ratzinger, Joseph Ratzinger, era prefeito da congregação. Ele vai dizer que não é lícito ao leigo conduzir orações que se dirijam diretamente ao demônio com a intenção de expulsá-lo, ou procurar saber qual é a identidade dele. Então, se você vai rezar por alguém e precisa de libertação, por exemplo, né? Na assembleia você não pode fazer isso. Tipo assim, vou explicar. Não se pode, nem a gente no atendimento, nem alguém que vai pregar na assembleia, não se deve, né? Porque está contra o que está escrito na igreja. Se dirigir ao demônio, tipo assim: eu te ordeno, Satanás, sai já daqui. Esse tipo de oração não se deve fazer. É irresponsabilidade, ou falta de formação, das duas uma, né? Ou falta de conhecimento, né? De alguém que vai conduzir essa oração, seja em assembleia, ou seja no particular. Ou tem gente que é irresponsável, é afoita, e ela sabe que está errado e continua fazendo, porque parece que dá uma sensação de mais poder, entendeu? E isso é um perigo, porque você começa, um dia, um pregador, não vou falar quem é, lá em Curitiba, num evento de carnaval, ele chegou lá na assembleia e disse assim: Satanás, aqui você não faz festa. Quando terminou a palavra, aconteceu 20 manifestações na hora, uma noite carismática de jovens. Deu o que falar. Aí o coordenador foi pegar no nosso pé: Silvério, cadê o servo para ajudar lá? Eu digo: pois é, você coloca um pregador irresponsável, que provoca o demônio, entendeu? Que é contra o que diz a igreja. E aí eu vou resolver o problema que ele cria? Uma vez chegou uma pessoa: Silvério, resolve o problema lá da pessoa. Eu digo: você que foi que provocou o demônio, pregador, vai resolver. Uma vez eu falei para o cara: você que incitou, vai lá resolver. Eu não vou provocar. Não que a gente tenha medo. Porque, por exemplo, já preguei retiro onde cheguei assim: olha, gente, olha aqui, Silvério, o ano passado estava em Cuiabá, e era para servos, estava cheio aquele lugar, devia ter uns 500 pessoas, mas não foi servo, foi um monte de gente que não era servo, né? Alguém me falou: Silvério, aí dentro tem um monte de gente possessa, aí tem um monte de gente encapetada, um monte de gente diabrada. É mesmo? É.
Pois é, eu rezei tanto por aqui, Jesus não mostrou nem nada disso. Tem gente muita ferida. Tem muita gente ferida aqui. Que os sinais da ferida sendo curada, muitas vezes são sinais de pessoas que são atormentadas pelo maligno. Mas não é o demônio. Tem gente expulsando o demônio de onde não tem. A maioria dos casos. Reza a cura interior. Não dá ibope, meu irmão. E dá ibope esses pregadores que vai aí e começa a fazer aqueles gritaria, aquelas coisas, aquele fogo de palha que sobe, depois que ele vai embora, fica, o povo volta uma vida igual. Cura interior vai na raiz. Cura e você vê os sinais. Onde você passa, fica o teu fruto que Deus plantou através de você. Amém? Amém. Então essa é a diferença do pregador, que ele, eu não estou falando mal do pregador, estou falando do pregador que faz errado, não conhece ou usa de forma irresponsável, né? Mas aí a formação de pregação deve orientar essas pessoas que não têm o chamado, que vai estudar como se diz, como é que eu posso rezar por cura e libertação na Assembleia. O que é que diz a igreja? O que eu posso, o que eu não posso. Porque a gente lida, seja no atendimento pessoal, ou seja em Assembleia, com pessoas, com vidas. E a gente não pode ser responsável ao ponto de causar um dano na vida da pessoa. Se eu não estou aqui para ajudar, para agregar, para fazer a vida da pessoa ser melhor, que quem cruza na minha vida não sair melhor da minha presença, não porque eu sou Deus, mas porque eu porto Deus, levo Deus, eu preciso levar o odor de Cristo, a graça de Cristo, mas eu não sou Cristo. A voz de Cristo, a palavra de Cristo, ser a voz como o São João Batista, mas eu não sou Cristo. Eu preciso levar isso. E a pessoa, ela é tocada, o fruto fica. Então eu vejo muito, Deus me deu o dom, eu vou dizer para você, eu tenho o dom da fé expectante. Se eu rezar por uma pessoa, Deus vai me dizer que ela foi curada na hora, mas eu nunca vou dizer para ela. Na minha vida inteira eu só disse para 3 pessoas que estava curada. 3 pessoas, mas eu vi muitas pessoas. Uma vez Deus curou uma pessoa que ela não engravidava, ela ficou grávida. E eu senti que eu digo, Deus botou a mão aí e você, entendeu? Deus está agindo em você. Eu sempre digo assim. Mas ela pediu uma semana depois para um pregador famoso. Depois botou um vídeo na internet que o pregador famoso rezou por ela, ela ficou curada, ela pôde se engravidar. Quando o pregador rezou por ela, ela já estava grávida. Entendeu? Mas não interessa se o crédito é para quem você ou para quem foi, é importante que Deus agiu na vida da pessoa. Porque a cura interior faz a gente evitar cair no pecado. Eu já sentei muitas vezes no banquinho, já rezaram por mim, cura interior, muitas vezes. Todo ano eu sento que alguém tem que rezar por mim, que eu preciso. Eu preciso. Para mim, todo servo da renovação deveria passar por uma cura interior antes de servir. É uma visão minha. Mas vai depender do foco da diocese, das condições da diocese, de uma série de razões. Então, voltando ao que o meu irmão falou. O ministro, entendeu o que eu estou falando? É isso que você queria? Então, é isso. O pregador que prega, ele pode rezar por cura em assembleia, e se ele tiver o chamado, glória a Deus, né? Às vezes a pessoa reza e do jeito dele, Deus tem agido com muitos pregadores. O problema são esses poucos, graças a Deus, que são irresponsáveis, despreparados, né? E causam mais dano do que ajuda. São aqueles que enchem o balão, mas o balão está vazio. É aquele que é chamada carroça vazia, faz muito barulho, mas está vazia. Você entendeu? Carroça vazia faz barulho, carroça cheia não faz barulho. Então você vê pregador que faz muito barulho, já sou ligado nisso, né? Isso é uma frase que eu ouvi há muitos anos em administração, que eu sei, numa das pós-graduações que eu fiz na minha vida, né? Na minha vida secular.
Aí essa frase me chamou muita atenção, que carroça vazia é carroça sem conteúdo. Eu preciso fazer barulho para se chamar a atenção. Mas eu só faço isso, barulho. Eu não deixo nada. Eu não levo nada. Entendeu? Eu passo na vida das pessoas e só deixo lembrança. Ah, mas é bom, foi avivado, mas a pessoa terminou o encontro, terminou o retiro, terminou a pregação e continua a mesma vida medíocre que tinha antes, ou pior. Amém? Amém. Não estou falando mal de pregador nenhum. Sempre sim. Estou falando uma verdade. Isso serve para ministro de oração. Precisa ter cuidado na hora que reza. Não prometer, não isso, não aquilo, né? Porque não é um monte de negativa. Ah, esse é um ministério que não pode, não dá, não sei. Esse é o ministério da obediência. A auxiliadora questionou domingo passado, sábado passado, eu estava lá no Congresso da Renovação, e a coordenadora disse: velho, você vai atender uma pessoa que está vindo de Santa Catarina. Ele vem aqui, vai pagar R$65 do Congresso só para receber a oração. Você vai rezar. Tudo bem, você pode? Eu posso. A coordenadora disse: ah, mas você vai perder aquele momento do livro, do não sei. Não quero saber. Eu sou obediente. E rezei por aquele homem. Num pedaço lá. Por quê? Coordenadores são soldados. E o capitão mandou: vai para lá. Eu vou. Fica aqui, fica aqui. Eu fui para o Congresso. Mas outros servos ficaram revoltados. Por que você precisa ir lá? Porque você pagou pelo Congresso. Não quero nem saber. Sou obediente, sou servo. E Deus tocou na vida daquele homem. Precisava, não é porque sou eu. Qualquer um. Se tem uma força propulsora, grandiosa, extraordinária na sua vida, é a obediência.